Olá, pessoal. Aqui é a Nelly Brito, eu sou psicóloga e sou psicanalista. Hoje a gente vai abordar um trechinho aqui de uma aula. A gente vai falar hoje um pouco do ensino de Jacques Lacan, principalmente a partir do livro 11 do seu seminário, que ele intitulou Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise. É essa obra aqui. Ok. Então, assim, né, pessoal, vamos pensar um pouco, né? Em psicanálise, a gente tem a referência a Freud como o pilar do método clínico psicanalítico e da teoria psicanalítica, né? É sempre importante a gente pensar que a psicanálise, ela surge como um método de escuta para tratar de algumas queixas, né, que as pessoas, então, chegam relatando. Essas queixas são as mais variadas. Então, o senso comum tem na psicanálise, né, o senso comum que a gente pensa em um consenso, em geral, né, comunitário, né, o senso comum, geralmente, né, como é que a gente pensa a psicanálise, né, um senhor, né, geralmente assim, sisudão, né, mal encarado, ou muito sério, né, o divã, aqui o divã, eu tenho um divã aqui, ó, um divã, uma pessoa deitada nesse divã e o analista atrás. Geralmente é assim que a gente pensa na psicanálise, né. Essa é uma imagem que ficou aí, né, difundida, muito em função do trabalho freudiano, né, que estava circunscrito a uma época e a um lugar, né. Freud era austríaco, então ele era um homem europeu que é, um médico que designou ali, né, junto às pessoas que eu procurava, como pacientes, né, um método, né, Freud resolveu perguntar para as pessoas como elas achavam que ah, aqueles sintomas a acometiam, né, então Freud foi atrás do saber do próprio sujeito para pensar sobre o que acontece com ele e como ele pode lidar, né, com o que ele acomete. Acontece que Freud, né, foi o primeiro psicanalista, ele inaugurou esse campo chamado psicanálise, que antes dele não existia, assim, né, sistematizado, com esse nome, com algum vocabulário aí que diz, né, do que é a psicanálise, né. Então, hoje em dia, né, 2023, né, psicanálise, a data de fundação dela, a gente tem aí de 1900, então a gente tem a psicanálise no mundo há 123 anos, né. Alguns vão dizer que é pouco, outros vão dizer que é muito. Mas é um processo aí, a gente está caminhando, né. O ponto que eu estou querendo chegar é, né, será que a psicanálise, como ela surgiu em 1900, né, essa da pessoa deitada do divã, de um médico sisudo ou sério, né, atrás dela e tal, será que isso permanece sempre para sempre, né? Então, bom, isso é uma grande questão aqui quando a gente vai pensar no ensino de Lacan, a partir desse seminário especificamente, né. Então, a gente vai ter aí, né, com Lacan, Jacques Lacan, que foi um médico também, como Freud, só que ele era um médico psiquiatra. Freud foi neurologista. Lacan era um médico psiquiatra francês. E ele se depara com a psicanálise, e então se assume, né, se autoriza como um psicanalista. E ele começa a ensinar, né, ele começa a transmitir a psicanálise, eh, também contextualizado, né, pela Sociedade Internacional de psicanálise, né, a International Association of Psychanalysis, que é a IPA, né, essa sigla que a gente usa, IPA. Então, vinculado à IPA, né, uma das funções do Lacan era transmitir a psicanálise, era então ensinar a psicanálise para analistas em formação, para pessoas que estavam querendo se formar enquanto, né, se autorizar enquanto psicanalistas. E Lacan estava nessa função, então, já há 10 anos, pelo menos 10 anos, né, dentro dessa, autorizado por essa sociedade internacional de psicanálise, né, que então forma analistas. Eis que no 10º ano, né, do que a gente pode localizar aí como o ensino do Lacan, né, essa transmissão da psicanálise na formação de analistas, Lacan se depara com uma situação dentro da IPA, em que ele se vê desautorizado, institucionalmente desautorizado, a transmitir a psicanálise, a formar a estar na formação, colaborar na formação de psicanalistas. E um dos pontos ali colocados, né, para Lacan,
seria que o modo que ele transmite a psicanálise fugia dos fundamentos psicanalíticos, né, ligados, então, ao que Freud teria localizado em sua obra. Então, Lacan foi, né, desautorizado, né, ele podia, então, ficar na IPA, desde que ele não participasse da formação de analistas. Isso foi uma grande turbulência, assim, para Lacan, né. Uma vez que isso foi imposto para ele se retirou da Associação Internacional de Psicanálise, né. Ele, então, se demitiu, como ele coloca. E ele chamou esse processo aí, né, como se ele tivesse sido excomungado, né, houve uma excomunhão de Lacan, não da psicanálise, aí é que está, mas dessa associação. Então, Lacan não estava mais autorizado a transmitir a psicanálise, né. O que aconteceu, então, foi que, né, o 11º ano do seminário, né, de Lacan, de aulas, então, palestras, né, seminários que ele promovia já há 10 anos, o 11º seminário, no ano de 1964, seria um seminário intitulado Os Nomes do Pai. É interessante observar o que Lacan, ele, né, como ele coloca no primeiro ano do seminário dele, a busca dele era fazer um retorno a Freud, né, quer dizer, ir a Freud, né, os fundamentos do que Freud trouxe para transmitir a psicanálise. Acontece que Lacan fez isso com base em um vocabulário próprio, né, que Lacan, a partir da obra de Freud, foi desdobrando. Então, por exemplo, Lacan vai falar de noções como os 3 registros, simbólico, imaginário, real, né? Ele vai colocar, né, por exemplo, as questões, né, o que Freud designou como narcisismo, Lacan vai trabalhar a partir de ideias ligadas ao estádio do espelho. O que Freud trabalhou no sentido do que são os complexos de Édipo e castração na sua obra, Lacan aborda, né, de forma própria, de maneira própria, como o que ele vai construir, né, da metáfora paterna e da inscrição da função paterna como nome do pai, né, nom du père, que faz um equívoco aí, né, nom du père em francês, como o nome do pai e o não do pai, porque nom, em francês, né, o som da palavra oscila, né, você escutando nom, você pode pensar em não e em nome. Então, assim, só para colocar, né, que Lacan foi criando um vocabulário próprio, né, seu, a partir desse retorno a Freud. Acontece que esse vocabulário lacaniano, né, para transmitir a psicanálise, foi se tornando, né, cada vez mais vasto e foi considerado por algumas pessoas como não psicanalítico, porque, né, Lacan então foi acusado, vou colocar assim, né, de não estar falando dos conceitos freudianos. Por quê? Porque ele falava a seu modo, com o seu vocabulário. Mas, segundo ele estava fazendo um retorno a Freud, né. Claro que isso vai, aos poucos, colaborando para a construção de noções próprias, né, que se distinguem, em certos pontos, das noções freudianas. Isso tem a ver com o tempo e o lugar que Lacan estava, então, né. Uma das questões, assim, que marca o ensino de Lacan é justamente o trabalho dele, enquanto psiquiatra, né, mais de perto com as psicoses. Então, por exemplo, Lacan vai colocar, em determinado momento do seu ensino, né, que a psicanálise, ela tem ferramentas para operar tratamentos, né, diante da psicose, que foi algo que Freud, por exemplo, marcou como limitado, né. Freud vai colocar, por exemplo, Freud vai falar de Schreber, né, que foi um magistrado alemão que escreveu uma autobiografia sobre as suas passagens em hospitais psiquiátricos, internações, né. Então, o Schreber, né, Daniel Paul Schreber, escreveu sobre a sua experiência, né, dentro do que a gente pode colocar como a sua psicose, né, aquilo que o acometia enquanto sofrimento, mas que também trouxe para ele algumas soluções na sua vida, né. Então, Freud, por exemplo, ao falar de Schreber, né, abordar o caso Schreber,
né, que então não foi um caso que Freud escutou, né, atendeu, foi uma autobiografia. Freud pegou um livro escrito pelo próprio Schreber, né, e analisou aquele livro, clinicamente, teoricamente, mas não foi ele não conduziu uma análise com Schreber, né, e vai colocar como um paranoico. Então, Freud não atendeu Schreber, né, e Freud colocou da limitação da psicanálise diante da psicose, que a psicanálise poderia se debruçar sobre a psicose para investigar, para propor, né, observar sua dinâmica, aprender com ela, mas não para articular um tratamento, porque na psicose, então, não haveria uma transferência, né, como nas neuroses, né, tanto que Freud vai falar da neurose, Freud vai falar, né, da psicanálise nas neuroses de transferência, que ele vai distinguir das neuroses narcísicas. Então, nas neuroses de transferência, há uma transferência, há um vínculo com o clínico, com o analista, e isso possibilita, então, o trabalho de análise, né? Então, como assim Lacan vai dizer que, diante da psicose, há tratamento possível, operado por um psicanalista, né? Isso é um ponto de distinção, né, que eu posso colocar aqui como radical entre a obra de Freud e a obra de Lacan. Né? Tanto que, melhor dizendo, né, a gente vai pensar na obra de Freud, a obra no sentido literário mesmo, né? Freud construiu vários escritos, né, vários volumes da sua obra, né, publicados como artigos, como livros. Lacan, né, a gente vai se referir aí ao ensino de Jacques Lacan, né? Por que também, né, essa nomenclatura ensino e não obra, né? Exatamente, porque a transmissão de Lacan é marcadamente oral. Então, Lacan vai ter textos, né, publicados aí nos seus escritos e nos outros escritos, né, mas a transmissão de Lacan é basicamente uma transmissão oral, né, dessas palestras desse seminário. Então, é por isso que eu coloco assim, seminário livro 11, porque, na verdade, esse livro aqui não foi escrito, ele foi transcrito a partir dos encontros dos seminários de Lacan, dos encontros, né, dessas palestras, dessas reuniões em que Lacan estava ali elaborando a sua teoria, que parte de um retorno a Freud, mas caminha, né? Então, Lacan estava ali elaborando a sua teoria diante de uma audiência que trocava com ele. Né? Então, o ensino de Lacan era basicamente a partir ali da oralidade. Tanto que tem gente que fala assim, Lacan é muito difícil, eu leio seminários, não entendo nada, né? Não sei se vocês já leram O Grande Sertão Veredas, que é um livro muito, né, icônico do João Guimarães Rosa, nosso grande escritor brasileiro. Não sei se vocês já leram, mas O Grande Sertão Veredas é muito difícil de ler, né? Uma amiga minha, a psicanalista Heloísa Shimabukuro, que dá supervisão também pela Casa Plural, ela me disse assim, Nelly, tenta ler em voz alta Grande Sertão Veredas. E realmente fez toda a diferença, né? É diferente quando a gente está falando e quando a gente está lendo. Né? A gente se expressa aqui, ó, tô falando, a gente se expressa. Provavelmente, se eu fosse escrever, eu ia colocar nós nos expressamos, né? Já muda, né? Já muda quando a gente escreve, né? Então, um escrito e uma fala são formas de se comunicar, de se expressar, né? Tá na linguagem, mas são formas distintas, né? É bem diferente, né? Então, a gente vê, por exemplo, no WhatsApp, mensagem do WhatsApp, né? A gente manda mensagem e muitas vezes não vai, né? O afeto, não vai a enunciação, né? Ou seja, não vai um pouquinho de mim ali, né, quando eu escrevo, né, vai, mas de outra forma, né, um pouquinho de mim quando eu digo a expressão do meu rosto, que acompanha a minha fala, o tom da minha voz, né, se é uma interrogação, se é uma exclamação, eu tenho símbolos escritos que vão me dizer disso, porém, né, eu posso fazer uma exclamação muito chateada, ou eu posso fazer uma exclamação muito feliz, eu posso falar, caramba! Eu posso falar, ih, caramba, né, quer dizer, então, quando a gente lê, a gente vê o enunciado, né, quando a gente fala, ou quando a gente se expressa, né? Por exemplo, Libras é linguagem de sinais. Tem toda a expressão, é fundamental, né? Em Libras, né? Você vê o pessoal se comunicando em Libras, é o corpo inteiro, né? Que se apresenta ali. Quando a gente está falando, é o corpo inteiro que se apresenta ali. Né? Não é apenas ipsilíteres o que eu estou falando, então vou transcrever. Então, estou colocando isso porque isso tem a ver com o ensino de Lacan. O ensino de Lacan é isso, era falando, né? Então, ele equivocava palavras, né? Ao falar, ele fazia trocadilho, piada, né? Ou era irônico. E às vezes no texto isso se perde um pouco, né? A gente não tem, né, Lacan de corpo inteiro
colocando ali, transmitindo o seu modo, né, o seu estilo. Tá? Então, Lacan vai colocar, por exemplo, lacanianos são outros, eu sou freudiano, né? Então, assim, como psicanalista, Lacan se refere como freudiano, né? Então, assim, isso tudo é para apresentar o seminário livro 11, né? Que a gente vai estar trabalhando aqui no grupo de estudos que eu estou ministrando pela Casa Plural. Mas é interessante esse contexto porque a primeira, né, lição desse seminário, de 15 de janeiro de 1964, né, é justamente sobre essa excomunhão. Lacan chamou de excomunhão, né, desse impedimento, né, dessa censura, Lacan fala nominalmente em censura, ao seu ensino, né, dentro da IPA, né? Por quê? Porque ele falava de outro modo que não era o enunciado freudiano, né? Lacan, nesse retorno a Freud, ele vai buscar justamente o que é da ordem, assim, do que seria a enunciação de Freud, né? O que Freud está enunciando, para além dos seus enunciados, do que está escrito estático, né? O que nos afeta na obra de Freud, né? É isso que Lacan busca resgatar, tá? Então, assim, a transmissão da psicanálise, né, ela resguarda, assim, uma questão, né? Tá embaçado aqui. A transmissão da psicanálise resguarda uma questão, que é como transmitir a psicanálise, porque a psicanálise é um campo do saber, porque existe uma teoria, certo? Né? Mas a psicanálise tem a ver com a experiência, né? Isso que eu estou dizendo, assim, da enunciação, né? Com o afeto que vai junto com a palavra, né? Então, é isso que tem a ver com a transmissão da psicanálise, né? Não necessariamente eu falar, repetir os conceitos de Freud e defini-los como num dicionário, né? Então, Lacan vai insistir nessa experiência, né, do sujeito ali falando, leia-se se expressando, certo? Então, é bem por aí o ensino de Lacan, né? Então, a gente às vezes vê assim, Lacan fez matemas, né, que são expressões como fórmulas matemáticas, né? A gente olha e fala, meu Deus, o que é isso? Né? Calma, gente, isso é a clínica, isso é a clínica, isso é a vida, isso é a experiência, né? Só que isso é a experiência, aquelas fórmulas ali, são a experiência recortada, né? Tentando se transmitir a partir de algo ali rascunhado, né? Só que sem muita explicação. Isso tem a ver com o estilo de ser analista do Lacan, né? Se a gente for pensar, por exemplo, Freud começa a obra inaugural, que Freud refere ser a obra inaugural da psicanálise, se chama A Interpretação dos Sonhos, né? Na qual são 2 tomos, 2 volumes, Freud vai colocar que o sonho é a via régia para o inconsciente, quer dizer, é uma via privilegiada para a gente trabalhar o inconsciente, né? Lacan, quando ele vai designar, né, o seminário que ele chamou, que ele trabalhou, que ele chamou as formações do inconsciente, né, que são essas irrupções mais diretas do inconsciente, né, ele começa pelo xiste, é a primeira formação, né, quando é o seminário livro 5, as formações do inconsciente. Então ele começa falando do xiste. Freud começou falando dos sonhos. E os sonhos para Freud são como uma escrita, olha só. Né? Ele vai dizer que são como uma escrita, quase como hieróglifos, né? Que a gente tem que ir ali decifrando, né? Tentando traduzir a partir da interpretação. Né? E Lacan vai começar pelo xiste, a falar das formações do inconsciente, né? Quer dizer, muito interessante, assim, isso diz do estilo de Lacan em ser analista, né? E isso tem a ver com o modo como ele aplica, pratica a psicanálise. Né? Então, Lacan vai, no seu ensino, privilegiar, por exemplo, a ideia de significante e não de significado. Né? Importa menos a explicação e mais o que aquela palavra condensa ali. Né? O que aqueles sons condensam, que podem ter muitos significados diferentes. Né? Então, bom, Lacan, como eu estava colocando, né, após essa excomunhão, ele é acolhido pela Escola de Altos Estudos da Universidade, né, de Paris, e oferecem ali uma sala, né, para ele, na escola normal. E nessa sala, ele, então, vai dar prosseguimento, ele diz que ele vai dar continuação ao seu ensino, mas ele não vai mais falar, né, dos nomes do pai, que seria o
o 11º ano do seminário dele. Ele vai falar, então, dos conceitos fundamentais da psicanálise. Quer dizer, Lacan vai insistir nesse retorno a Freud para colocar que, né, apenas repetir as palavras escritas de Freud, né, como modelo, isso não tem nada a ver com ser analista. Ser analista tem a ver com o enunciado, mas tem muito mais a ver com a enunciação, com aquilo que se produz, né, que tem a ver com a surpresa, com o inesperado, com o choque, né, que é o encontro ali do que quer que possa expressar o inconsciente, né, e que a pessoa se surpreende com isso. Quando ela passa por isso, né, é alguma coisa que ela mesma está falando, ela se surpreende. Pá, mas como assim? Eu penso isso, eu sinto isso, de onde isso veio? Então, quais seriam aí, né? Lacan vai colocar, né? Como é que eu posso transmitir a psicanálise? O que, que é fundamental de se transmitir na psicanálise? Então, quando Lacan vai abordar os 4 conceitos, aí ele enumera 4, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, ele vai estar menos interessado em olhar a teoria psicanalítica. Ele vai estar mais interessado em olhar a experiência, né? Ele vai trabalhar aqui na primeira lição, de 15 de janeiro de 1964, ele vai trabalhar a experiência, né? Ele vai chamar de praxis psicanalítica, a experiência psicanalítica, que não é da ordem de meras noções, meros conceitos, porque elas não estão paradas ali na teoria. Elas estão vivas na clínica, no encontro, na experiência, na vida. Então, só faz sentido aqui a gente pensar em conceitos se a gente pensar que eles são fundamentais, ou seja, que eles são a base, o alicerce, o fundamento, o pilar da onde a gente parte. E eles não são o final, aonde eu quero chegar. Né? Então, para Lacan, assim, a gente pode observar aqui, extrair do seminário, né, da primeira lição, que ele está menos interessado em explicar a teoria freudiana. Né? Ele está dizendo que o ensino dele tem a ver com a experiência da psicanálise, com a enunciação, com aquilo que se produz no encontro. Então, eu estou aqui falando, quem estiver aí ouvindo, está ouvindo, mas alguma coisa aqui entre nós se encontra. Né? Uma pessoa vai estar ouvindo e vai falar, bom, que interessante, olha isso aqui, olha a diferença, né? Lacan ensinou mais falando e Freud mais, claro que Freud falava, óbvio, né? Em palestras, em discussões de caso, né? Nas reuniões das quartas-feiras, né? Que ele foi desenvolvendo ali com outros médicos no início da psicanálise, mas, né? Pensar que o ensino de Lacan é mais a partir dessa transmissão da oralidade, e de Freud, a partir do enunciado de suas obras, né, alguém pode estar ouvindo isso e se encontrar com esse ponto. Outra pessoa pode, tá bom, ok, isso eu já sabia, ou isso passou, nem é tão relevante, mas o que é fundamental em psicanálise, né? Dá para expulsar alguém de ser psicanalista, né? Como é que é isso? Então, são recortes dessa experiência aqui. A aula está gravada, é só um trecho, mas no que se fala e no que se escuta, né, há pontos de recorte, certo? Então, assim, isso foi um pouco para introduzir, né, pessoal, sobre a primeira lição aqui do seminário de Jacques Lacan, né, para a gente pensar, né, se vale a pena a gente ter medo do ensino do Lacan, né? Eu vou estar aqui, tá, com vocês no grupo de estudo ligado aqui ao seminário livro 11, e a gente vai pensar aqui no que é fundamental na psicanálise, né? Segundo Lacan está lendo. A gente pode pensar que outras coisas são fundamentais, não tem problema. É isso que Lacan também está transmitindo aqui, né? Que cada um que está interessado em se formar analista vai se formar analista a partir do recorte que conseguir, do seu próprio desejo. Né? Menos da teoria e mais a partir da experiência, do que é o seu próprio desejo de ser analista. Certo? Então, assim, quando Lacan vai trazer 4 conceitos fundamentais, né? E a gente pode pensar assim, sem eles não há praxis psicanalítica, né? É mais nesse sentido, retomando, né? Do fundamento, da base, do princípio, da onde eu parto, e não do final, né? Lá onde eu chego. Então, quais são esses 4 conceitos que Lacan vai definir aqui como fundamentais ou como ideias básicas, né, para que haja uma psicanálise, que, segundo ele, é um tratamento oferecido por um psicanalista. Então, quais são as bases desse tratamento, desse encontro, dessa praxis, né? Lacan vai trazer, né, o inconsciente, a repetição,
a transferência e a pulsão. Vou falar de novo. O inconsciente, a repetição, a transferência e o conceito de pulsão, que vão estar vivos na clínica, que será a partir deles, desses 4 pilares, que se parte num processo de escuta baseado na psicanálise. Então, Lacan está trazendo aí a ideia de que não se parte da teoria, se chega na teoria a partir de uma prática, de um método clínico aplicado. Sem isso, que a gente vai ter notícias disso na nossa própria análise, no nosso próprio espaço da gente estar falando, né? Ou seja, aplicando, né, a escuta psicanalítica no lugar de a gente estar exercendo a escuta. A gente está observando, né, as questões inconscientes, a gente se encontrar com as repetições que ali aparecem, a gente manejar a transferência e passa, né, tanto pelo sujeito que fala, quanto pelo analista que escuta, quanto pelo enunciado e pela enunciação entre eles, né? Então, cada um vai estar recortando alguma coisa do que está se falando, né? Não necessariamente, né? Quando duas pessoas estão conversando, elas estão falando da mesma coisa. Muito pelo contrário, né? Elas estão recortando dessa mesma experiência os seus fragmentos. Né? Então, esse manejo da transferência e os caminhos pulsionais, né? Os caminhos pulsionais que vão, né, do corpo, né, à linguagem. Né? Nisso que eu sinto e nisso que eu expresso e nessa articulação entre desejo e linguagem. Né? Lacan vai definir que Freud, no início da psicanálise, no desenvolvimento desse método, Freud foi capturado, né, pelas questões ali histéricas, justamente, né, nesse ínterim entre desejo e linguagem, né, entre o desejo insatisfeito daquelas pessoas que então foram nomeadas histéricas, né, entre esse desejo insatisfeito, né, e o que disso pode ser dito ou não. Bom, então esse foi um trechinho, assim, da nossa primeira discussão mais inicial sobre o seminário, livro 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, tá bom? Então, encontro com vocês em breve. Até mais.